Tudo bem com vocês? Bem, né? Que bom, né? Bom, gente, queria lembrar vocês que sexta-feira agora nós temos prova, tá? Para quem não lembra, é só olhar lá no nosso cronograma, já está a nossa data da prova, que é a prova 6, se eu não me engano, né? Já é a prova 6, acho que é 6. E lembrando também que o assunto da prova é o assunto da semana passada, mas o assunto dessa semana, no caso que a gente for ver hoje, né? Então, fique revisando, aproveite que não foram muitas aulas, né? Foram poucas aulas, então você consegue revisar tranquilamente. E o que nós vamos estudar hoje? Bom, como eu comentei já na última aula, hoje a gente vai fechar um ciclo e iniciar outro ciclo. Então, hoje a gente vai terminar a parte de derivadas, especificamente terminar com máximos e mínimos, e depois, ainda hoje, a gente vai falar sobre integrais. E aí esse é o último ciclo aqui do nosso curso de Cálculo 2, é falar das integrais. Bom, mas em máximos e mínimos, o que falta ver? Só falta, gente, um assunto lá do nosso conteúdo, que é falar de multiplicadores de Lagrange. Então, multiplicadores de Lagrange é como se fosse uma nova técnica para você resolver problemas de máximos e mínimos. Mas é uma técnica muito útil, muito elegante e que vai facilitar muito a nossa vida. Então, primeiro eu preciso explicar para vocês qual é a ideia por trás do método. E vocês vão perceber que existe uma genialidade por trás do método. E depois que a gente entender isso, a gente vai começar a aplicar e resolver algumas questões. Então, para começar, eu queria só dar um exemplo aqui para vocês de um problema de otimização, coisa que a gente já estava vendo até aqui. Então, o que eu vou colocar aqui no quadro, a priori, não é nada novo, né? Então, por exemplo, nós estávamos acostumados a resolver esse tipo de problema aqui. Imagine que você quer otimizar essa função f, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Essa é a função que você quer otimizar. Só que, além dela, imagina que você tem uma condição, um vínculo, uma restrição. Então, você quer achar os pontos de máximo e mínimo para essa função, mas não é em todo o R2, não. Você quer apenas nos pontos que satisfazem uma condição, uma equação. E que equação é essa? É que eu vou dar um exemplo também. Vamos dizer que é x menos y ao quadrado igual a 2. Então, você quer otimizar essa função f, mas considerando apenas os pontos que satisfazem essa equação. Então, até aqui nenhuma novidade. Nós já resolvemos vários problemas que têm essas duas coisas. Tem a função e tem a condição. Só que hoje, o que eu vou mostrar para vocês é uma nova abordagem de como lidar com um problema desse. E para isso, eu vou olhar principalmente para as curvas de nível. E daqui a pouco você vai entender por quê. Mas olha só, essa função f aqui, ela tem curvas de nível. E se eu pedisse para você fazer para mim um mapa de contorno, você saberia fazer isso, porque a gente já estudou isso aqui em sala. Então, no caso dessa função f aqui, se nós fôssemos fazer curvas de nível para ela, curva de nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, no final você ia obter circunferências. Na curva de nível 0, você ia obter só a origem. Aí depois, nível 1, nível 2, nível 3, você ia ter circunferências, com raio cada vez maior, conforme o nível vai aumentando. Então, você ia ter curvas de nível mais ou menos assim. Claro, e aí eu poderia, né, até continuar. Você já entendeu, você sabe como são as curvas de nível. Tudo bem. Só que cada curva dessa me dá uma altura diferente, me dá um nível diferente. Então, por exemplo, aqui nesse pontinho é o nível 0, aqui já é o nível 1, aqui é o nível 2, aqui 3, 4, 5 e assim por diante. Pois bem, essa função aqui ela tem até um gráfico já que você saberia também fazer. O gráfico dela é um cone invertido. Se eu fosse considerar todo o R2, obviamente que o cone invertido, ele ia ter um ponto de máximo ou mínimo. Nesse caso, ia ter um ponto de mínimo. Onde? Na origem. E se você observar nas curvas de nível, você também saberia identificar esse ponto de mínimo. Porque ó, você ia perceber, bom, aqui na origem,
o nível é 0. E a partir daqui o nível vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. 1,5, assim por diante. Então, esse pontinho aqui seria um ponto de mínimo, porque aqui é o menor nível que a minha função pode alcançar. Até aí, tudo bem. Só que lembra, eu não tenho apenas a função, eu tenho a função e uma restrição para ela. Então, eu não quero olhar para todos os pontos do R2, não. Eu quero olhar apenas para os pontos que satisfazem essa equação. Só que agora eu vou olhar para essa equação aqui. O lado esquerdo da minha equação é x menos y². Então, eu posso olhar para essa expressão e dizer que ela também é uma função. É uma função. Uma função que depende de x e depende de y. Então, eu poderia olhar para o lado esquerdo, aqui, da minha função, e chamar o lado esquerdo de uma função g. Essa função g também depende de x e y. Só que, diferente da função f, que tem várias curvas de nível, a minha função g está presa a uma única curva de nível. Porque ó, aqui para f, eu poderia ter a curva de nível 0, 1, 2, 3. Agora, para a curva de nível g, eu só tenho uma curva de nível, que já está aqui, ó, igual a 2. Então, ao invés de eu desenhar várias curvas de nível para g, eu só vou desenhar uma curva de nível, que está relacionada a essa condição aqui. Então, eu desenharia a curva de nível 2 para essa função g. Se eu fosse fazer a curva de nível aqui nesse gráfico, plotar junto com as outras aqui, eu ia ter algo mais ou menos assim, gente. Ó. Tá? Eu ia ter algo mais ou menos assim. Isso aqui é uma parábola. Tudo bem? Então, em azul, você tem as curvas de nível da minha função f. Em amarelo, você tem a única curva de nível da função g, que é essa daqui. Tudo bem? Tá, agora olha só qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é achar um ponto de máximo ou de mínimo para essa função f, só que eu posso olhar apenas para os pontos que estão nessa curva amarela, que é a parábola. Tá? Porque esses pontos aqui são os pontos que satisfazem essa equação. Então, olhando apenas para essa parábola, em qual desses pontos eu vou ter o maior nível da minha função f? Por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, que está em cima da parábola, eu ia ter para a função f o nível 5, a altura 5. Não é verdade? Será que essa altura 5 é a menor que eu ia conseguir ou a maior que eu ia conseguir? A resposta é não. Por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui da parábola, eu já ia ter uma curva de nível menor, um nível menor do que 5, eu ia ter o nível 4. E assim por diante. Então, a minha pergunta que eu faço para vocês agora é, nessa parábola aqui, eu consigo algum ponto que tenha o menor nível para a função f? O que vocês acham? Consigo, né? Onde é que está esse ponto? Esse ponto está justamente bem aqui. Gente, nesse ponto aqui, que eu estou em cima da parábola ainda, qual é o meu nível da minha função f? É o nível 2. Pode perceber, qualquer outro ponto que você for pegar ainda dessa parábola amarela, a curva de nível que você vai tomar para a função f aqui, ó, essas curvas azuis, sempre vão ser um nível maior do que 2. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ia ter nível 3. Se eu pegasse mais ou menos por aqui, eu ia ter um nível entre 3 e 4, e assim por diante. Então, o menor nível que eu consigo para a função f, que esteja dentro dessa parábola amarela, é esse ponto bem aqui, que é o nível 2. Então, eu posso afirmar que nesse ponto aqui, eu tenho um ponto de mínimo para esse meu problema? E a resposta é sim. Então, olhando graficamente, olhando as curvas de nível, eu consigo afirmar que nesse ponto aqui, eu tenho um mínimo para esse meu problema. Tudo bem? Aí você vai dizer, nossa, professor, mas o senhor disse que ia facilitar a nossa vida, está mais difícil, porque agora eu vou ter que ficar plotando as curvas de nível para ver qual é o nível. Não, você não vai ter que fazer isso. Isso aqui é só um exemplo para a gente entender qual é o raciocínio do método. Então, agora, preste muita atenção. Vocês concordam comigo que
esse ponto aqui, ele só se tornou o mínimo para esse nosso problema, ou poderia ser o máximo também, nesse caso foi o mínimo, ele só se tornou o mínimo porque ele tangenciou uma curva de nível azul. Ele tangenciou. Pode reparar, ó, nesse ponto aqui, o que acontece? A minha curva de nível amarela, ela bate nesse ponto e volta. Ou seja, é como se ela só encostasse uma única vez nessa circunferência aqui azul. Então, ela está tangenciando essa curva de nível 2. Toda vez que a minha curva aqui, que é a minha restrição, representa a minha restrição, ela tangencia uma curva de nível da minha função, então ali eu vou ter um ponto de máximo ou mínimo. Ou seja, ela bateu ali e voltou. O que faz sentido, sabe por quê? Porque, ó, enquanto a minha função estava indo nesse sentido aqui, ó, dessa parábola, o nível estava diminuindo, né? Ó, diminuindo. Foi de 5 para 4, para 3. Só que quando chegou em 2, ela voltou. Na hora que ela voltou, o nível voltou a aumentar. Então, ela bateu aqui no 2, agora ela voltou. Aí foi para 3, 4, 5 e assim por diante. Se ela continuasse a partir desse ponto, ou seja, se ela ultrapassasse esse ponto aqui, ó, se ela não tangenciasse essa curva de nível, o que ia acontecer? O nível ia continuar diminuindo. Estava em 2, ia para 1,8, 1,7, 1,6. Então, enquanto ela não fizer a volta, ela não encontrou ainda o mínimo ou o máximo dela. Então, não é coincidência, de fato, nesses casos aqui, onde você tem uma função contínua, diferenciável, e você olha para as curvas de nível, você vai ter um ponto de máximo ou mínimo quando aquela curva de nível, que é a condição, ela tangencia as curvas de nível da sua função principal. Tudo bem, gente? Tá, mas o que eu posso tirar daí? Olha lá. Nesse ponto aqui, que é o ponto aqui, digamos, de interseção, é o meu ponto de tangência, eu poderia, se eu quisesse, fazer a minha reta tangente. A minha reta tangente dessa minha parábola aqui seria uma reta mais ou menos assim, ó. Essa que eu fiz aqui. Se eu fosse fazer para o mesmo ponto a reta tangente a essa circunferência, eu ia obter a mesma reta tangente. Então, nesse ponto aí, onde as curvas de nível estão se tocando uma única vez, a reta tangente é a mesma para os dois. A reta tangente coincide. E mais, se eu fosse fazer, e agora o que eu vou falar aqui é o principal de hoje, dessa parte pelo menos. Se eu fosse marcar aqui nesse ponto, se eu fosse desenhar o meu vetor gradiente das duas funções, tanto da função g quanto da função f, sabe o que ia acontecer? Vocês lembram que eu disse para vocês que o vetor gradiente, ele sempre tem uma relação de perpendicularidade com as curvas de nível? Ele é normal à curva de nível, ele é perpendicular à minha reta tangente? Pois é, como a minha reta tangente é a mesma para os dois, então se eu fizer o vetor gradiente da f e fizer o vetor gradiente da g, os dois vetores vão ser perpendiculares a essa reta tangente. O que significa que não necessariamente eles são iguais, mas que eles são paralelos. Pelo menos isso eu posso afirmar. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, nesse ponto, o meu vetor tangente à minha função f, eu ia ter um vetor assim, ó. Ia ter um vetor assim, apontando para a direita. Esse vetor aqui seria o meu vetor gradiente de f. E para esse mesmo ponto, se eu fosse fazer o vetor gradiente da minha função g, que é essa daqui, eu ia obter um vetor paralelo a esse. Bom, nesse caso, gente, eu ia acabar obtendo um vetor no mesmo sentido, tá? No mesmo sentido. E obter um vetor mais ou menos para cá, ó, que seria um vetor gradiente de g, xy. Aqui eles estão no mesmo sentido, mas poderiam não estar no mesmo sentido. O meu vetor gradiente de g poderia estar do lado esquerdo, sem problema nenhum. O principal não é se eles estão no mesmo sentido. O principal é que eles têm a mesma direção, ó. Nesse caso, os dois vetores estão na horizontal. Eles estão na horizontal. Então, eles são paralelos. Então, toda vez que você tem um ponto de mínimo e você for colocar ali, ou de máximo, e você for colocar os vetores gradiente, esses vetores gradiente, eles vão ser paralelos. E você já sabe que dois vetores são paralelos se e somente se um é um múltiplo do outro. Ou seja, você pode escrever um como sendo uma constante vezes o outro. Então, disso, a minha conclusão
é que se eu tenho um ponto de mínimo ou de máximo, então nesse ponto, se eu for calcular o gradiente da f, ele vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de lambda vezes o gradiente da g. Então, pronto. Essa daqui é a ideia por trás desse problema. Tá? Então, essa daí é a ideia por trás do problema. Essa equação é a equação principal do método dos multiplicadores de Lagrange. Então, esse lambda aqui, inclusive, ele que vai ser o nosso multiplicador de Lagrange, tá? Ele vai ser o nosso multiplicador. Ele vai ser o nosso multiplicador. Então, no que consiste esse método novo dos multiplicadores de Lagrange? Você vai ter um problema de otimização. Olha o que você vai fazer. Você já tinha a função principal, isso você já tinha desde o início, você vai calcular o gradiente dela. Gradiente você sabe fazer. Só que além da função principal, você tinha uma restrição. Nessa restrição, você vai definir uma função g. É só definir, é só dizer, olha, o lado esquerdo, com as variáveis, é onde é a minha função g. Aí você vai calcular o gradiente dela também. Depois que você calcular o gradiente da f, o gradiente da g, você vai igualar por meio dessa equação aqui. Não esquece do lambda aqui, tá bom? Essa equação aqui vai te fornecer um sistema. Então, essa equação, junto com essa daqui, que é da minha restrição, vai te fornecer um sistema. Quando você resolver o sistema, você vai ter os pontos que vão ser os seus candidatos, digamos assim. Depois você vai pegar esses pontos, jogar na função, você vai comparar os valores e aí você vai ter os máximos e os mínimos do seu problema. Tudo bem, gente? Deu para entender pelo menos a ideia aqui que está por trás desse método? Tá, então, se você entendeu, a gente vai para o slide. Vou mostrar mais um pouquinho dessa ideia aqui. Depois a gente já vai começar a resolver algumas questões usando esse método agora, dos multiplicadores de Lagrange. Então, vamos aqui para o nosso slide. Então, você já sabe, né? Já mostrei aqui o problema para vocês. A gente quer determinar os extremos de uma função que está sujeita a uma restrição. Essa restrição aqui eu estou chamando de uma função g igual a uma curva de nível, né? Igual a uma constante. Então, ó, por exemplo, é como se você tivesse essa superfície aqui todinha, mas ao invés de você querer os máximos e mínimos para todo o R2, eu quero só para essa circunferência aqui, ó, só para essa curva de baixo. E aí, nesse caso, a minha função vai se resumir a essa curva espacial. Aí, nessa curva espacial que eu vou achar os pontos de máximo e mínimo. Ó, outra ideia por trás é o que nós já fizemos no quadro. Imagina que você tem aqui várias curvas de nível da sua função f e você tem uma única curva de nível da função g. Então, quando ocorre isso daqui, ó, a função g, ela toca uma única vez a função f, ela tangencia a função f, então nesse ponto aqui você tem um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui é um ponto de máximo, ó, porque essa curva de nível é a curva de nível 10. Então, aqui é 10, aí depois vai diminuindo para 9, 8, 7 e assim por diante. Aí você vai dizer, ah, professor, mas e essa daqui, ó, tem o nível 11, que é maior do que 10. Tudo bem, mas a curva azul, ela não passa pelo nível 11, ela passa no máximo pelo nível 10. E a partir daí, você obtém a nossa equação, e essa equação aqui é a equação que faz parte do método dos multiplicadores de Lagrange. Lembrando que o nosso lambda é o nosso multiplicador de Lagrange. Então, se eu pedir, calcule o multiplicador de Lagrange, quero que você calcule esse valor aqui de lambda. Lambda é uma constante. Ele pode ser 1, 2, 3, meio, menos 1, enfim. É um valor constante. Ó, então, como eu disse, como é esse método? Imagina que você quer determinar os extremos de uma função f sujeitos a uma restrição. Você vai usar essa equação, que tem aqui o multiplicador de Lagrange, mais a restrição. Isso aqui vai te dar um sistema. Você vai resolver o sistema. Nesses pontos, que são as soluções do sistema, você vai calcular o valor da função. Depois é só comparar. O maior valor que você encontrar vai ser o máximo e o menor valor vai ser o mínimo. E acabou. Vamos praticar um pouco. Primeira questão. Determine os valores extremos da função f, essa daqui, na circunferência. Então, ele te deu uma função e ele te deu uma restrição. E agora a gente vai resolver usando o método dos multiplicadores de Lagrange.
Nossa função é x ao quadrado mais 2y ao quadrado. E a minha restrição é x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Lembrando, ele quer os extremos. Então, o que eu vou fazer nessa questão? Eu já sei quem é a minha função f, e aqui na minha restrição eu vou definir uma função que eu vou chamar de g. Vou olhar para o lado esquerdo, que é onde tem as minhas variáveis, e vou chamar o lado esquerdo aqui de função g. Então, nesse caso, é uma função que depende de x, depende de y. Agora, eu vou usar aquela equação do método. Qual é a equação? Eu sei que para você ser um ponto de máximo ou mínimo, você tem que satisfazer essa condição, ou seja, o gradiente da função f é igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Isso aqui eu sei calcular. Quem é o meu gradiente? O gradiente é um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, eu vou pegar minha função f e vou derivá-la parcialmente. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. Em relação a x, isso vai zerar, que vai dar 2x. Em relação a y, isso daí vai dar 4y. Está aqui o meu vetor gradiente para a função f. E para cá, vai ficar lambda vezes que é o gradiente da g. Vamos olhar aqui para a minha função g e vamos derivar ela parcialmente. Deriva em relação a x, vai ficar 2x. Deriva em relação a y, vai ficar 2y. Dessa equação, eu consigo tirar duas equações para formar o meu sistema. Olhando para a primeira coordenada, lembra que isso daqui é um escalar, então esse lambda ainda vou multiplicar com 2x, ainda vou multiplicar com 2y. Aí, olhando só para a primeira coordenada, eu obtenho uma equação. Olhando para a segunda coordenada, eu obtenho uma segunda equação. Então, vou escrever bem aqui como é que vai ficar meu sistema. Sistema. Bom, a primeira equação, eu vou olhar para cá, vai ficar 2x igual a lambda vezes 2x. Segunda equação, vou olhar para a segunda coordenada. 4y igual a lambda vezes 2y. Lambda vezes 2y. Só que, além dessas, eu também pego a minha restrição, que é essa equação aqui, e jogo no meu sistema. Ela vai ser a minha última equação do sistema. Então, vai ser x² mais y² igual a 1. Então, nesse caso, você obteve um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Quem são as incógnitas? X, y e lambda. Você quer descobrir quem são eles que satisfazem esse sistema. Só que, claro, o lambda você é obrigado a descobrir? Não necessariamente. Porque lembra que o que você quer é descobrir x e y. O lambda ele só apareceu por causa do método que a gente escolheu. A não ser que eu pergunte quem é o multiplicador, quanto é o valor do multiplicador. Aí você vai ter que calcular lambda, mas a priori você não precisa. O que a gente quer aqui é achar os pontos, ou seja, você quer achar os valores de x e y. Mas tá, vamos resolver aqui achando os 3. Isso aqui é um sistema, você pode resolver da forma que você quiser. Mas eu vou resolver da forma mais simples possível. Como é? Eu vou analisar cada equação. Vamos analisar essa primeira equação aqui, gente. Olha só, eu tenho 2x igual a lambda vezes 2x. Bom, para essa equação aqui fazer sentido, uma possibilidade é que o lambda seja igual a quanto? 1, né? Ó, se o lambda for igual a 1, essa equação vai ser satisfeita sempre. 2x igual a 2x. Então, aqui uma possibilidade para essa equação é que o lambda seja 1. Bom, agora que eu determinei que o lambda é igual a 1, vamos olhar para cá, para a segunda equação. Jogo o lambda igual a 1 aqui. Lambda igual a 1. Quanto vai ser o valor do y nessa equação? Se você for resolver essa equação do primeiro grau aqui. Quanto é que vai ser o y? Vai ser 0, né? Aqui, ó, você vai ter 4y igual a 2y. Se você resolver, vai ficar 2y igual a 0, vai dar y igual a 0. Então, a partir do valor do lambda, eu achei o valor do y. E agora eu vou olhar para a minha última equação, vou colocar y igual a 0, vai ficar x² igual a 1. Então, o x ele pode ser mais ou menos 1. Então, o x ele pode ser mais ou menos 1.
Isso aqui é uma possibilidade. Nessa possibilidade aqui, eu obtive quantos pontos? Eu obtive 2 pontos. Quais são os dois? X igual a 1, y igual a 0. Segundo ponto, x igual a menos 1, y igual a 0. Então, eu vou escrever os pontos aqui embaixo. Então, 1 e 0, e menos 1 e 0. Só que, lembra, gente, você tem que procurar todas as soluções do sistema, todas. E nesse sistema não tem só essa solução, tem outra solução também, que eu vou começar a analisar a partir de agora. Então, qual seria a outra solução? Olha para essa segunda equação aqui, para a segunda. Aqui, o lambda, ele poderia assumir um outro valor, sem ser 1. Quanto é que o lambda poderia assumir aqui, para essa equação fazer sentido? 2. Se o lambda fosse igual a 2, aqui ia ficar 4y igual a 4y. Então, existe essa possibilidade. O lambda, ele pode ser 2 também. Está aqui. Ora, se o lambda é 2, então vamos olhar para essa primeira equação. Ó. Coloca 2 aqui, vai ficar 2x igual a 4x. 2x igual a 4x. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser 0. Se você coloca 2x igual a 4x e resolve essa equação, vai dar x igual a 0. Então, se o lambda for igual a 2, o x vai ser igual a 0. E, por último, se o x for igual a 0, vai ficar y ao quadrado igual a 1. Então, o seu y ele vai ser mais ou menos 1. Então, olha, aqui eu achei mais 2 possibilidades. Quem são as duas? São os pontos 0 e 1, e 0 e menos 1. Pronto. Então, acabei com as minhas possibilidades aqui do meu sistema. Quando eu resolvi o sistema por completo, eu obtive 4 pontos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses pontos e jogar na minha função. Olha aqui, ó. Quando eu acabar de jogar todos os pontos, eu vou ver qual foi o valor máximo que eu obtive. Esse vai ser o meu valor máximo da função mesmo, e aquele ponto é o ponto de máximo. Qual foi o menor valor que eu obtive? Esse vai ser meu valor mínimo da função, e aqueles pontos vão ser ponto de mínimo. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui primeiro por esses dois aqui, ó. Por esse 1 e 0, depois vou substituir por menos 1 e 0. Então, se eu pegar essa função f, e colocar 1 e 0, o que acontece? Na função f, o x vai ser 1, o y vai zerar. Então, isso aqui vai zerar, aqui vai dar 1. Então, deu 1. Se eu pegar esse ponto aqui agora e jogar nessa função, vai dar o mesmo valor. Porque o y vai zerar de novo, e o x, por mais que ele seja menos 1, mas ao quadrado vai dar 1 também. Então, de novo, vai dar 1. Então, vou colocar assim, igual a f de menos 1 e 0. Então, já calculei para esses dois pontos e o valor deu 1. Agora, eu vou calcular para esses dois pontos aqui, na minha função. Então, eu vou calcular o valor de f no ponto 0 e 1. Ou seja, agora o meu x é 0 e o meu y que é 1. Então, isso aqui vai dar 2, né? Porque aqui vai zerar, aqui vai dar 2. E o mesmo acontece quando eu jogo esse ponto naquela função, o 0 e menos 1. Vai ficar 2 também. Porque o y está ao quadrado. Então, vai ficar f de 0 e menos 1. Então, gente, eu joguei os 4 pontos na minha função e obtive apenas 2 valores diferentes, o 1 e o 2. Então, o que eu posso concluir? Qual é o menor valor desses dois aqui? É 1. Então, o 1 é o mínimo da minha função. E quem são os pontos de mínimo? 1 e 0, menos 1 e 0. E quem é o valor mínimo? É 1. E quem é o valor máximo? 2. Só sobrou 2 de maior. E quem são os pontos de máximo? 0 e 1, 0 e menos 1. Então, é o que eu vou escrever aqui agora. Então, esse daqui, esse 1 é o mínimo. E esse 2 aqui é o máximo. Alguma dúvida no que a gente fez aqui nessa questão? Vocês têm alguma pergunta? Você percebe que esse método ele não é difícil. Na verdade, fica até mais simples a gente fazer. Claro que acho que talvez a única dificuldade que você talvez tenha é na hora de resolver um sistema, porque cada problema vai te dar um sistema diferente.
Mas é só você relembrar como é que resolve um sistema, relembra álgebra linear, que tem muita coisa de resolução de sistema ali. Sabendo disso, você não vai ter muita dificuldade, o resto é bem simples. Vamos fazer mais um exercício agora dessa parte aí. Olha o segundo exercício agora. Determine os extremos da função. Repare que a função é a mesma, não mudou a função. Ah, professor, então está repetida a questão? Não, porque olha a restrição mudou. Agora é x² mais y² menor ou igual que 1. Isso vai fazer diferença. Então, venho. Escrevo. Exemplo, exercício 2. Eu tenho f de xy, ainda é o mesmo, né? x² mais 2y². Só que agora a minha restrição é x² mais y² menor ou igual que 1. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, uma dica que ajudaria bastante a gente nesse momento é olhar para essa restrição. Essa restrição ela é uma desigualdade. E essa desigualdade ela nos fornece um conjunto, ela nos fornece um desenho. Na verdade, desde a primeira semana de aula, você já conseguia olhar para essa inequação e me dar um desenho dela, me dar um gráfico dela. E qual é o gráfico dela? Bom, você vem aqui, faz o plano cartesiano. Se aqui fosse uma igualdade, você ia ter de novo uma circunferência, centro na origem, raio 1. Então, você ia obter algo assim. Só que agora, além de ser igual a 1, pode ser menor que 1. Então, são os pontos que estão dentro da circunferência também. Então, o nosso conjunto é esse daqui. Isso daí eu vou até chamar de conjunto D. Em outras palavras, o que ele quer é que eu otimize essa função, ache o valor de máximo e mínimo, nesse conjunto. Esse conjunto aqui, ele é limitado? Sim ou não? Sim. Ele é fechado? Sim, também. Então, ele é compacto? Sim. Como é que a gente estudava quando o conjunto era compacto? Eu estudava o interior do conjunto, estudava a fronteira do conjunto. É isso que eu vou fazer. Então, primeiro, eu vou buscar pontos críticos dessa função no interior desse meu conjunto aqui. Lembrando que aqui o raio é 1. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, primeiro passo é verificar o interior do meu conjunto que eu estou chamando de D. Bom, nós aprendemos isso na aula passada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função f, vou calcular o gradiente dela igual a 0, porque eu quero achar ponto crítico para essa função. Então, eu calculo o gradiente da minha função f igual a 0. Quem é o gradiente da minha função f? São as derivadas parciais. Derivada em relação a x vai dar 2x, em relação a y, 4y. Opa, aqui eu errei, né? Que não é igual a 0. Isso aqui é um vetor, então teria que ser igual a um vetor também. Na verdade, isso aqui é igual ao vetor 0, 0, tá? Que é a origem. Então, tá aqui. Quem é o vetor gradiente? 2x e 4y. Então, eu igualo isso aí ao meu vetor 0, 0. Daqui, dá para formar um sistema. Qual é o sistema? Vai ficar 2x igual a 0, 4y igual a 0. Resolvendo esse sistema, eu obtenho um ponto crítico só. Qual é o ponto crítico? X igual a 0, y igual a 0. Então, vou escrever aqui. Ponto crítico que eu obtive foi o ponto 0, 0. Esse ponto faz parte do interior desse meu conjunto aqui, gente? Sim ou não? O 0, 0 faz parte do interior? Faz. Então, vou escrever aqui, ó. Pertence ao interior da minha função. Se ele pertence, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, venho aqui ó, e calculo f, calcular para cá. Venho aqui ó, e calculo f de 0, 0
que nesse caso vai dar 0. Depois, o que você tinha que fazer? Você tinha que analisar, depois que analisou o interior, você ia analisar a fronteira. No caso do disco, quem é a fronteira? A fronteira não é a própria circunferência, ou seja, não é quando tem uma igualdade aqui, só que quando eu tenho a igualdade, eu já resolvi na questão passada. Olha como era a questão passada. Era a mesma função, só que nessa igualdade. Então, o que eu fiz aqui já vale para ali. Então, eu já calculei os pontos críticos da fronteira. Quem são os pontos críticos? Esse daqui, ó, 1 e 2. Então, só vou repetir ali. Então, a gente obteve f de 1 e 0, que é o mesmo de f de menos 1 e 0. Isso aqui deu 1. Depois, f de 0, 1, que é igual a f de 0 menos 1. E aqui deu 2. Então, já achei os pontos críticos do interior, já achei da fronteira, que eu achei no exercício passado, e já calculei os valores. Então, qual foram os valores que eu obtive? 0, 1 e 2. Quem é o menor valor desses? É 0. Então, esse daqui agora, esse 0 é o meu mínimo. E quem é o ponto de mínimo? É a origem. E quem é o máximo? É o 2. Então, nesse caso, gente, o ponto de mínimo está no interior do meu conjunto e o ponto de máximo, os dois pontos de máximo, estão na minha fronteira. Repare que esse ponto aqui, ó, ele perdeu o posto dele, né? Porque antes ele era o menor, quando eu considerei só a fronteira. Quando eu considerei todo o conjunto, todo o disco, então ele perdeu o posto dele para esse ponto aqui, agora esse ponto aqui que passou a ser o mínimo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Já encerramos essa questão também. Gente, agora, assim, se você for lembrar na aula passada, todo o exercício que a gente fez, a nossa fronteira era um polígono. Tenta puxar na memória aí. Ou você tinha um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo. Só que você parou para perguntar, pelo menos para pensar, e se não fosse um polígono, se fosse algo redondo, se fosse uma circunferência, como é que a gente ia fazer? Porque lá estava dividido em vértices e lados. Se for uma circunferência, o que eu poderia fazer? Agora você já tem a resposta. Se for uma circunferência, você pode resolver usando o método dos multiplicadores de Lagrange. Usando o método dos multiplicadores de Lagrange, você obtém a fronteira ali sendo uma circunferência. Ou pode fazer de outro jeito também, mas esse creio que seja o jeito mais simples para você fazer. Bom, então é isso. Então agora a gente já deu aqui quase que o último passo dessa parte de máximos e mínimos. Eu só queria, antes de terminar esse assunto, resolver só mais uma questão de otimização e depois a gente passa para integrais. Só que antes de eu ir para essa questão, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo nessa questão no GeoGebra, que eu já trouxe aqui pronto para a gente. Então, ó, aliás, são duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Eu esqueci de mostrar a primeira. Mas tá, bora mostrar primeiro essa aqui do exercício. Olha só, gente. Essa função aqui é a nossa função f. Esse é o gráfico dela. É x² mais 2y². Esse gráfico dela azul é considerando todo o R2, como se o domínio dela fosse todo o R2. Mas, no nosso caso, o domínio não é todo o R2, não é todo esse plano que está aqui embaixo. Não. O domínio é só esse disco aqui, ó. É esse disco, a parte de dentro, e também a circunferência, ó. Então, quando eu limito a minha função a esse domínio, a minha função passa a ser assim, ó. Assim e assim. Então, não é toda essa superfície azul. A minha função agora ela é só isso daqui, ó. É só esse pedaço do gráfico. Então, olhando só para esse pedaço do gráfico da minha função, eu tenho que observar quem é o máximo e quem é o mínimo. Na primeira questão que a gente resolveu, eu não olhava nem para o interior do disco, não tinha nem o interior, tinha só a circunferência. Então, na primeira questão que a gente resolveu, eu tinha isso daqui, ó. Eu tinha essa circunferência, e essa circunferência me dava essa curva espacial aqui em cima. Olhando para essa curva, a gente obteve dois pontos de mínimo, que é esse ponto que está bem aqui, e esse ponto que está bem aqui,
E qual é o valor deles? Ó, o valor deles é 1. E a gente obteve 2 pontos de máximo, que é esse ponto que está bem aqui e esse ponto que está bem aqui. Qual é o valor dele? É o valor 2. Na segunda questão, eu considerei não só a circunferência, mas a parte de dentro dela. Com isso, o gráfico da minha função ficou assim. Agora que o gráfico da minha função é assim, o meu ponto de mínimo mudou? Sim, mudou. Qual é o meu ponto de mínimo agora? É a origem. Ó. Bem aqui na origem, eu tenho o menor valor da minha função. E o meu ponto de máximo mudou? Não. Máximo não mudou. Ponto de máximo ó, continua sendo esse daqui e esse daqui. E o valor igual a 2. Deu para entender, gente? Por trás da geometria aí desse problema? Tá, agora eu esqueci de mostrar isso daqui para vocês. Era para ter mostrado no início já, mas tudo bem. Olha só, essa função aqui é aquela função que a gente viu no início da aula. Raiz de x² mais y². Essa função ela me dá um cone invertido. Então, é óbvio que o cone invertido ele tem um ponto de mínimo na origem. Só que lembra, eu não quero olhar para todo o R2, eu quero olhar somente para os pontos que satisfazem aquela restrição que eu coloquei no início. Se eu olho apenas para esses pontos, o que eu obtenho é essa curva aqui, ó, gente. Essa daqui. Então, é como se eu ignorasse a superfície toda e olhasse só para essa parte aqui da superfície. Claro, olhando para cá, fica óbvio, né, que eu tenho um ponto de mínimo. O ponto de mínimo está bem aqui, ó. Mas lembrando que essa curva ela é uma parte do gráfico todo. Isso daqui. E essa curva aqui, se eu fosse olhar a curva de nível aqui embaixo, ela tangencia essa curva de nível aqui. Ó, tanto que se eu olhar de cima, aqui, ó, tá vendo? É aquilo que eu desenhei lá no quadro. Você tinha a circunferência de raio 2 e você tinha a parábola. E aqui elas se encostam, elas se tangenciam. E esse ponto onde elas se encostam é o ponto de mínimo. Só que lá estava vendo de maneira planificada, né? Aqui, ó, eu posso jogar para cá, ó, e agora você percebe claramente que esse daqui é um ponto de mínimo mesmo para aquela situação. Tá bom? Então, esse é o método dos multiplicadores de Lagrange. E é um método muito bonito, né, por sinal. Tá, vamos resolver só mais uma questão aqui, gente, desse assunto. E a gente encerra essa parte. Olha só, exercício 3. Encontre 3 números positivos cuja soma seja S e de modo que o produto seja o maior possível. Então, a gente já vai fazer isso daí. Bom, essa questão, talvez você pense, eu acho que eu já vi ela em algum lugar. E já. Nós já resolvemos ela aqui. Então, agora eu vou resolver ela de novo, só que usando o método que a gente aprendeu hoje. E aí vocês vão me dizer se ficou mais fácil, se ficou mais difícil. Bom, aqui você já até lembra da interpretação, né? A função que eu quero otimizar é a função produto de 3 números, x, y e z. E a minha restrição é que a soma desses números, x mais y mais z, tem que ser igual a um valor que ele chama de S. Quando a gente fez essa questão em sala, esse valor S era 24. Aqui não, aqui eu coloquei um valor geral mesmo. E outra, ele fala que esses números têm que ser números inteiros e positivos. Então, x maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Então, essas eram informações. Agora, como é que a gente fazia antigamente? Eu pegava, isolava o z na minha restrição, isolava o z e substituía ele bem aqui na minha função. Com isso, eu transformava essa função p em uma função de 2 variáveis. Calculava ponto crítico, usava o teste da segunda derivada, depois achava o ponto de máximo ou mínimo dela. Agora, a gente já vai fazer por Lagrange. A gente não precisa mais isolar o z, não precisa, porque o Lagrange, esse método que a gente aprendeu hoje, ele vale para funções de 3 variáveis. A única diferença é que quando uma função é de 3 variáveis, eu não tenho curvas de nível, eu tenho superfícies de nível, mas a ideia é a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a minha função p,
eu vou definir quem é a minha função g. Então, eu vou chamar isso daqui de função g. Só que agora g depende de 3 variáveis. Lembrando que s é uma constante, tá? S não é variável, é só uma constante. Agora que eu defini a minha função g, eu vou jogar naquela minha equação. Eu sei que para um ponto ser um ponto de máximo ou mínimo, então o gradiente da função p tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da função g. Então, pelo método, eu sei que o gradiente da minha função p tem que ser igual a lambda, que é o multiplicador de Lagrange, vezes o gradiente da minha função g. Vamos calcular o gradiente. Agora o gradiente vai ter 3 coordenadas, porque eu tenho 3 derivadas parciais de primeira ordem. Então, para a minha função p, eu vou derivar ela em relação a x. Vai ficar yz. yz. Vou derivar em relação a y. Vai ficar xz. E quando eu derivar em relação a z, vai ficar xy. Está aqui o gradiente da minha função p. Igual a lambda. Agora, vamos calcular o gradiente da g. G é isso daqui. Se eu derivar em relação a x, esses dois vão zerar e aqui vai dar 1. Se eu derivar em relação a y, a mesma coisa. Esse e esse vão zerar e esse aqui vai dar 1. Com z é a mesma coisa. Então, esse daqui é esse vetor gradiente, deu 1, 1 e 1. Agora, eu vou montar meu sistema. Bom, as primeiras equações eu vou tirar daqui. Então, ó, vou olhar para a primeira coordenada. Vai ficar yz igual a lambda vezes 1. Lambda vezes 1 é lambda. Então, yz igual a lambda. Olhando para a segunda coordenada, xz igual a lambda vezes 1. Xz igual a lambda vezes 1, que é lambda. E, por último, xy também igual a lambda. Só que não termina aqui, gente, porque além dessas equações que eu tirei daqui, eu tenho que colocar no meu sistema a minha restrição. Ela é a última equação do sistema. Então, a restrição é essa. Então, eu vou colocar ela aqui, vou repetir ela. X mais y mais z igual a s. Nesse sistema aqui, eu obtive 4 equações e eu tenho 4 incógnitas, que é x, y, z e lambda. Agora eu quero resolver esse sistema. Lembrando que eu não sou obrigado a achar o valor de lambda. Basta para mim achar o valor de x, y e z. Então, como é que eu vou resolver esse daqui? Sendo que cada caso é um caso, né? Então, você pode resolver esse sistema de várias formas e, dependendo da situação, você pode usar um método diferente. Aqui, eu vou combinar as equações, diferente daquele outro caso que eu olhava equação por equação e tentava tirar uma resposta. Aqui eu vou combinar. Então, eu vou combinar essa equação com essa. Ó, se aqui diz que lambda é igual a isso e aqui diz que lambda é igual a isso, então isso é igual a isso. Né? Ou seja, xz é igual a lambda z. Para essa equação fazer sentido, o z pode ser 0, que vai zerar os dois lados, só que nesse caso, o z pode ser 0? Não, o z é sempre positivo. Então, se o z não é 0, então simplifica, e o único caso que eu tenho aqui é que x é igual a y. Então, dessas duas equações, eu achei que x é igual a y. Agora, eu vou combinar essas duas equações aqui, ó, a segunda com a última. Se eu faço isso, vai ficar xz igual a xy. O x tem que ser positivo, então vai ficar y igual a z. Y igual a z. Então, tá aqui, ó, gente. Dessas combinações, eu achei que x tem que ser igual a y, tem que ser igual a z, ou seja, os valores têm que ser todos iguais. Tá, mas qual é o valor? Eu posso usar agora a minha última equação, que diz que a soma deles tem que ser igual a s, mas eles são iguais. Então, eu posso colocar todo mundo, z, z e z, y, 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 tanto faz. Então, aqui, por exemplo, posso colocar x mais x igual a s. Resolvendo esse problema, vai me dar x igual a s dividido para 3. Lembrando que x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a z. Então, essa daqui é a nossa resposta. Ou seja, o ponto, que seria, nesse caso, meu ponto de máximo, é o ponto S sobre 3, S sobre 3,
e S sobre 3. Eu não sei se vocês lembram, mas nessa questão, quando a gente resolveu aqui em sala, eu lembro que a soma dos três números x mais y mais z era 24. E a resposta foi o ponto 888, ou seja, x igual a 8, y igual a 8 e z igual a 8. Repare que 8 é 1/3 de 24. Então, note que para esse problema, a nossa resposta sempre vai ser 1/3 do número que eu der para vocês. Então, por exemplo, se eu chegar aqui em sala, gente, pensa aí em três números que a soma deles é 90 e o produto é o máximo possível. Você não vai nem pensar muito, você vai falar 30. Aí, por que 30? Porque é 1/3. Por que 1/3? Por causa disso daqui, ó. Você já acabou de resolver. Interessante, né? Então, ó, pulou muita coisa do que a gente fez anteriormente. Aliás, quando a gente resolveu essa questão, se eu não me engano, a gente usou os 3 quadros. Olha, hoje só foi um quadro, por causa desse novo método. Então, ficou muito mais legal, né? Ficou muito mais interessante. Então, nesse caso, ficou legal porque o método ele é bem elegante, né? Uma coisa bonita, assim, de se fazer, né? De se mostrar. Outra coisa. Nesse caso aqui, você poderia me perguntar, professor, mas eu só achei um único ponto. Como é que eu sei que esse ponto é de máximo ou de mínimo? Porque o método, o que ele me diz dos multiplicadores? Você calcula todos os pontos que você achar, o maior valor é o máximo, o menor valor é o mínimo. E quando você só tem um ponto? E aí, esse ponto é o máximo ou é o mínimo? Como é que a gente sabe? Bom, uma coisa bem simples que você pode fazer é pegar outro ponto que satisfaz a restrição e ver se esse outro ponto, o valor dele é maior ou menor do que o ponto lá que você achou, do método. Por exemplo, vamos pensar naquela questão, que era 24 a soma, né? Então, você tinha, a resposta era 8, 8 e 8. Aí você multiplicaria 8 vezes 8 vezes 8, ia dar um valor. Agora, pega um outro ponto que também satisfaz. Por exemplo, pega os números 22, 1 e 1 e soma. 22 mais 1 vai dar 24. A multiplicação deles vai dar 22. 22 é maior ou menor que 8 vezes 8 vezes 8? É menor. Então, essa resposta aqui é o nosso ponto de máximo. Tá? Então, se você tiver na dúvida, é só você pegar um outro ponto nas mesmas condições e ver se o valor é maior ou menor. Agora sim. Agora a gente encerrou essa parte de máximos e mínimos, a gente encerrou essa parte derivada e nós vamos iniciar agora mais uma nova fase, que é a parte de integração. Então, a gente vai ver integrais, começando com integrais duplas. Então, vou fazer aqui no segundo quadro. Eu vou comentar aqui com vocês qual é a motivação por trás das integrais duplas. Pelo menos a motivação inicial, né? Porque a aplicação ela tem bastante. Olha só, lá em cálculo 1, quando você vai estudar integral, você começa com uma motivação. Qual é a motivação que você vê lá no cálculo 1? Bom, o professor de vocês, ele fala assim, imagina que você tem uma função, o domínio dela é só de A até B, e o gráfico dela é isso daqui, ó. Isso de A até B. Aí a motivação é a seguinte, como é que você calcula a área que está abaixo do seu gráfico da função? Lembrando que lá você considerava que a sua função era não negativa, né? Então o gráfico dela ficava ou em cima do x ou acima. Ou em cima dele ou na parte de cima dele, né? Então nesse caso aqui, ó, você ia ter essa área para calcular. E a pergunta era, como é que você consegue calcular essa área? Hoje você já tem a resposta, por integral. Você calcula a integral da função de A até B, e aí você obtém a área dessa região aqui, que a gente está calculando. Aqui no cálculo 2, a ideia vai ser a mesma, gente, a mesma. Então, qual é a nossa motivação? A nossa motivação agora não é mais calcular uma área, mas sim um volume. Por quê?
Porque se você for pensar numa função de duas variáveis, uma função que depende de x e y, e for fazer o gráfico dela já é uma superfície. Então, se você for pegar uma superfície e pegar a região que está abaixo da superfície e acima do chão, digamos assim, você não vai mais obter uma área, você vai obter o quê? Um volume agora, você vai ter um sólido. Então, agora, em cálculo 2, você vai se deparar como motivação com o problema do volume. Então, imagina que você tem o gráfico de uma função imagina que isso aqui é o gráfico de uma função, é a superfície. Então, essa superfície ela está definida em um domínio, e esse domínio é um retângulo. Então, imagina que você tem aqui embaixo Então, aqui em cima de amarelo, você tem o gráfico da sua função, aqui embaixo é o domínio da sua função. O seu domínio, aqui pelo menos no início do nosso assunto de integrais, o nosso domínio sempre vai ser um retângulo. Então, x está entre A e B, y está entre C e D. Então, quando você restringe a sua função em um retângulo, você obtém uma superfície, nesse caso eu estou colocando uma superfície dessa forma, e o nosso objetivo é achar o volume que está abaixo dessa superfície aqui, ó, abaixo dela e acima aqui do plano XY. Então, isso aqui forma um volume. Como é que a gente faz? Eu vou usar o mesmo raciocínio do semestre passado. Lá em cálculo 1, o que você fazia? Você pegava o intervalo AB e dividia em subintervalos. Aqui, o meu domínio já é um retângulo, então eu vou dividir esse retângulo em subretângulos, em retângulos menorzinhos. Então, por exemplo, posso fazer assim. Posso dividir, se eu quiser, em 4 subretângulos. Está aqui, ó. Em cada subretângulo. Bom, para cada retângulo menor, eu vou definir uma altura. Se você tem um retângulo e você define uma altura, quando você multiplica o retângulo vezes a altura, você tem um sólido. Que sólido é esse? É um paralelepípedo ou um prisma. Enfim, como você queira chamar. Tá, só que a pergunta é, professor, mas qual vai ser a altura do meu paralelepípedo? Como é que eu vou definir isso? Lá no cálculo 1, quando você dividir aqui os intervalos, você poderia escolher para cada intervalo um ponto aleatório. Aí, para esse ponto aleatório, você calculava o valor da imagem da função. E essa imagem seria a altura do seu retângulo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou escolher um ponto aqui desse meu subretângulo, e nesse ponto eu vou calcular a imagem da minha função. Essa imagem vai ser a altura do meu paralelepípedo, do meu sólido. Então, vamos imaginar que eu escolhi... Vamos imaginar que eu estou com esse retângulo aqui, tá, gente? Isso aqui, ó. E nesse retângulo eu escolho esse ponto aqui. Se eu for calcular a imagem desse ponto aqui, vai bater, ó, bem aqui mais ou menos. Bem aqui, nessa altura. Então, essa altura vai ser a altura do meu paralelepípedo. Então, vamos desenhar um paralelepípedo com essa altura. Então, ó, tá aqui, ó, desenhei o meu sólido. É claro que você vai me dizer, professor, mas esse sólido aqui não é exatamente o volume que a gente está procurando. Não, tudo bem. Por mais que não seja exatamente o volume que eu estou procurando, mas ele é uma aproximação. Lembra que a ideia de integral ela vem de aproximações, pelo menos a motivação dela. Então, ó, eu fiz isso porque, apesar de eu não saber calcular volume de uma região como estava antes, mas eu sei calcular volume de um prisma, de um paralelepípedo. Eu sei fazer isso. Como é que calcula? A área da base vezes a altura. Aqui, gente, quem é a minha base? A minha base é um retângulo, onde aqui eu tenho ΔY e aqui eu vou ter ΔX.
E aqui eu poderia dividir o retângulo em subretângulos iguais também, para ficar sempre o mesmo ΔX e o mesmo ΔY. Então, como é que eu calculo o volume desse prisma aí? Vou chamar esse volume de volume IJ, que depende do retângulo que eu tiver. Bom, para eu calcular esse volume desse prisma, vai ser a área da base, ou seja, ΔX vezes ΔY, vezes a altura. A altura é a imagem de um ponto aleatório aqui. Então, vai ficar F de x e j, que eu vou colocar barra, y e j barra. Esse F é a minha altura e a minha base vai ser ΔX vezes ΔY. ΔX vezes ΔY. Bom, como ΔX vezes ΔY representa a área aí da base do meu prisma, eu vou chamar isso daqui de ΔA. Chamar isso aqui de ΔA. Então, como é que eu calculo o volume daquele sólido? Eu multiplico o valor dessa imagem aqui, o valor da função desse ponto, vezes ΔA. Isso eu acho o volume de só um desses bloquinhos aqui. Para eu achar a aproximação do sólido inteiro, eu tenho que somar esse bloquinho mais esse, mais esse, mais esse. Então, o meu volume vai ser aproximadamente o somatório de cada bloquinho. Só que agora, ó, eu tenho I e J, né? Eu tenho na direção X e na direção Y. Então, vai aparecer aqui dois somatórios. Porque agora o meu I, eu fiz uma partição em X, I vai de 1 até M, mas eu também fiz uma partição em Y. O J vai de 1 até N. De cada um desses volumes, né? Que vai ficar F de X e J, Y e J, ΔA. Aí você já deve esperar o que vai acontecer aqui. Quanto mais subretângulos eu tiver, ou seja, quanto mais eu dividir esse retângulo, mais próximo eu vou ficar no volume original. E se eu dividir infinitamente, ou seja, se M e N tenderem ao infinito, eu vou obter o volume que eu quero. Então, o meu volume vai ser igual a esse somatório, esse duplo somatório de rima, né? Você pode chamar, só que no limite, quando M e N tendem ao infinito. Isso daqui. Somatório de 1 até M, somatório de J, 1 até N, F de X e J barra, Y e J barra, ΔA. Bom, então, isso daqui vai me dar exatamente o volume que eu queria encontrar. O limite, esse limite desse somatório também é o que vai definir para a gente nossa integral, que agora a gente vai chamar de integral dupla. Ainda é uma integral de rima, mas é integral dupla. Como vai ser a notação dela? Vai ser assim. Vai ser agora dois símbolos de integral, ó. Isso aqui é o símbolo da integral dupla. Eu estou integrando numa região retangular. Então, vou colocar um R aqui. Esse R significa que a minha região aqui é uma região retangular ou uma região geral que eu estou chamando de R. Então, eu vou integrar minha função, f de xy, e aqui eu escrevo dA. Então, essa aqui é a minha notação para o limite desses somatórios. Então, agora, como é que a gente vai calcular a integral dupla? Uma das formas que você pode calcular é usando os somatórios e o limite. É a forma mais legal, né? A forma mais divertida é você usar somatório e limite. Acabou. Mas é assim que a gente vai fazer aqui em sala? Não. A gente vai usar alguns teoremas e propriedades, de maneira que a gente vai conseguir encontrar a integral dupla de uma forma bem mais rápida do que se a gente fosse fazer por limites aí desses somatórios. Tudo bem, gente? Tá? Deu para entender o que é a integral dupla? Tá, agora a gente vai começar, então, a fazer alguns cálculos, né, usando essa integral aí. Então, vamos aqui para o nosso slide. Olha só. Voltando aqui para o slide, a gente tinha esse problema. Veja, eu tinha essa superfície e eu queria achar o volume desse sólido. O que foi que nós fizemos? Primeiro, a gente pegou o retângulo maior e dividiu em subretângulos. Com isso, olhando só para o domínio, o meu retângulo ficou assim, ó. Eu tinha um retângulo maior e eu dividi em vários subretângulos. Em cada subretângulo, veja que eu escolhi um pontinho.
aleatoriamente. Por exemplo, aqui eu escolhi esse pontinho aqui eu escolhi esse ponto. Porque esse ponto, a imagem dele vai ser a altura do meu cubinho, né, do meu paralelepípedo. Então, quando eu faço isso, ó, eu obtenho aqui um paralelepípedo, e esse paralelepípedo é apenas uma aproximação para o volume do sólido. No final, é claro que o meu volume vai ser aproximadamente igual ao somatório de cada um dos meus paralelepípedos. Isso ficaria mais ou menos assim, ó. Isso daqui. Então, meu desenho ficaria mais ou menos assim. Esse desenho não é igual ao sólido original, mas, como eu disse, é só uma aproximação. Mas, pelo menos, ele me dá já ali uma ideia de como é o meu sólido original. Porém, como eu falei, se m e n tenderem ao infinito, então eu obtenho o volume que eu quero. Então, está aqui, ó, se o m e n tenderem ao infinito, eu obtenho o volume que eu quero, e essa expressão aqui é o que nós vamos chamar de integral dupla. Então, se você calcula esse somatório e calcula o limite, e existir o limite, ou seja, convergir, der um valor real, então você pode afirmar que a sua função f ela é uma função integrável, já que isso aqui eu estou definindo como sendo a nossa integral dupla. Gente, agora olha só, antes da gente continuar calculando a integral dupla, a gente vai dar uma pausa e eu vou falar para vocês sobre o que é uma integral inteirada. Então, eu vou definir o que é uma integral inteirada, e depois eu vou juntar as duas coisas. Então, por enquanto, na nossa mente, integral dupla é uma coisa, integral dupla é o limite daquele somatório, tá? Por enquanto é isso. E agora eu vou ensinar para vocês o que é uma integral inteirada. Uma integral inteirada, ela tem muito a ver com a ideia de derivadas parciais, porque na derivada parcial, o que acontecia? Uma variável ficava fixa, como se fosse uma constante, e você derivava somente a outra variável. Não era assim que você fazia? Pois é, o mesmo raciocínio você pode aplicar com integral, sem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu quiser, eu pego uma função. Se eu quiser integrar a função somente em relação a x e deixar o y fixo, eu posso? Posso, sem problema nenhum. Ou vice-versa, eu deixar o y fixo, integrar só em relação a x, ou deixar o x fixo, integrar em relação a y. Posso. Isso é o que a gente vai chamar de integração parcial. E uma integral inteirada nada mais é do que quando você calcula as duas integrações parciais, digamos assim. Mas bora definir isso aqui direitinho, depois eu vou fazer o link das duas coisas, da integral dupla com a integral inteirada. Então, vamos lá. Então, olha só, o que seria uma integração parcial? Nesse caso, em relação a y, seria eu considerar que o x é fixo e integrar somente em relação a y. Então, o x para mim vai ser uma constante e eu vou aplicar todas aquelas regras de integração do cálculo 1, eu aplico somente em y. É isso que eu vou fazer. Só que nesse caso, ó, perceba que eu tenho uma integral definida, tá? Integral definida. É de c até d. C até d são constantes. Toda vez que você tinha uma integral definida e você calculava a integral, o seu resultado era uma função? Era uma constante, né? Toda vez que a integral era definida, você calculava lá, dava uma constante, lá no seu curso de cálculo 1. Pois é. Nesse caso aqui, quando eu fizer uma integral definida em y, o que vocês acham que vai acontecer com a variável y? Ela vai sumir. E só vai sobrar a variável x. Tá? Porque a variável x você considerou como se ela fosse uma constante, então ela vai ficar ali. Então, quando eu integrar em relação a y, o meu resultado vai ser uma função que só vai depender de x, nesse caso. Ora, se o meu resultado vai ser uma função que só depende de x, o que me impede de integrar novamente, só que agora em relação a x? Nada te impede. Então, eu venho, ó, e integro a minha primeira integral, só que agora em relação a x. Isso vai me dar algo mais ou menos assim, gente, ó, isso que está mostrando aqui. Claro, se eu tirar esse colchete, vai ficar assim. Então, toda vez que você vê uma expressão dessa, isso daqui é o que a gente chama de integral inteirada. O que é uma integral inteirada? Ela nada mais é do que uma sequência de integrações parciais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é como se você pegasse primeiro essa função f e você ia integrar em relação a x, primeiro. Integrou,
ia te dar uma outra função. Essa nova função você ia integrar agora em relação a y. É isso. É isso que é integral inteirada. Tá, pessoal, mas e daí? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque existe uma ligação muito forte entre a integral dupla e a integral inteirada. E essa ligação ela vem por meio de um teorema que a gente chama de teorema de Fubin. E, gente, esse teorema aqui é praticamente o coração aqui das integrais duplas, tá? Integral tripla, enfim. Ele é o coração aqui dessa parte de integrais. Então, olhe bem para esse teorema e veja o que está falando. Então, olha só, nesse caso, o que ele me diz? Que se a sua função é contínua e o seu conjunto ali que você está integrando é um retângulo, tá? Então, se f é contínuo em um retângulo, então você pode afirmar que f é integrável, então aquele limite daquela somatória lá existe. E aqui vem o principal. Você consegue calcular a integral dupla por meio de uma integral inteirada. E mais, você pode até escolher a ordem. Ah, eu queria integrar primeiro em x, depois em y. Ah, não, eu quero integrar primeiro em y, depois em x. Não tem problema, pode calcular do jeito que você quiser. Então, nesse caso, ele está me dizendo, olha, você consegue calcular integrais duplas usando simplesmente uma integração parcial. Você integra em relação a x, depois integra em relação a y, e você vai obter o mesmo resultado. Isso aqui é muito interessante, porque sem esse teorema, você já sabe como é que a gente ia calcular a integral dupla, né? Por limites e somatórios, que seria muito legal também. Eu não teria nada contra isso. Mas tem esse teorema aqui que vai facilitar muito o nosso trabalho. Só que você vai me perguntar, professor, mas faz sentido isso, né? Porque bora pensar geometricamente. A minha função f, pensa que ela é uma função não negativa. Então, pensa que eu estou com o problema do volume, certo? Então, você vai dizer, professor, quer dizer que se eu pegar, fixar o x, integrar só em y, e depois integrar só em x, isso vai me dar o volume daquela região lá? Porque a gente viu que a integral dupla, se a função não é negativa, é o volume. E agora eu estou dizendo para vocês que dá para você calcular a integral dupla por meio de uma integral inteirada. Mas uma integral inteirada é como se fosse uma integração parcial. Mas como é que uma integração parcial vai me dar o volume de um sólido? Isso faz sentido? E faz. Vou mostrar aqui para vocês a imagem. Aqui no nosso slide, olha só. Imagina que você tem esse sólido para calcular. Só que, para calcular o volume dele, você vai fazer pelas integrais inteiradas. Então, o que você faz? Imagina que você fixou o x. Então, o x está fixo e eu vou integrar apenas em relação a y, de c até d. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é uma área, não é um volume, é uma área. Área do quê? Dessa região aqui, que vocês estão vendo, tá de rosa. Só que essa área, ela depende de x. Para cada x, eu vou obter uma área diferente. Então, se eu integrar de A até B, é como se eu estivesse pegando todas essas áreas e somando. Então, se eu faço isso, se eu pegar cada uma dessas áreas e somar, eu vou obter o meu sólido completo. Vocês não concordam comigo? Então, fixa o x, fixou o x, calcula a integral em y. Você obtém essa área aqui. Agora, faz o mesmo raciocínio para cada x, ou seja, integra de A até B. Então, você vai obter vários desses intervalos aqui, várias dessas superfícies, várias dessas áreas. Somando tudo, isso vai te dar um volume. O mesmo vale se você começasse pelo contrário. Se você começasse integrando em relação a x, fixando o meu y. Você obter essa área aqui. Depois, se você integrasse em relação a y, você ia ter cada uma dessas áreas que ia preencher o volume todo o seu sólido. Então, é isso que está acontecendo. Alguma pergunta, alguma dúvida desse raciocínio que a gente usou agora? Então, agora a gente vai exercitar. Vamos para a nossa primeira questão. Nós temos aí A, B e C. Então, vamos fazer esses três. Bom, vou fazer aqui no segundo quadro. Então, olha que interessante, né? Agora a gente está na última parte do curso, que é falar de integrais. Então, para essa primeira questão, a gente tem a letra A, que é uma integral dupla
está integrando sobre o retângulo. Quem é esse retângulo? O retângulo é o intervalo de menos 2 a 2, cartesiano, com intervalo de 1 a 6. Então, vamos primeiro interpretar, né? O que ele está me pedindo nessa questão. Bom, nesse caso, gente, qual é a função que está integrando aqui? Porque não está aparecendo nada, né? Então, qual é a função que eu estou integrando aí nesse caso? É a minha função 1. Porque lá no cálculo 1 não era assim, ó. Se eu pedir para você, olha, calcule a integral aqui de 1 a 2 dx. Qual era a integral disso? Não era 1? No caso, qual era a função aqui? Não era 1? A integral não era x? Então, a ideia é a mesma. Aqui, ó, x de 1 a 2. Então, aqui, ó, não aparece nada, mas eu sei que tem um 1 aqui. É uma constante 1 para eu calcular. Tá. Então, ó, o que esse meu retângulo me diz? Que o meu x está indo de menos 2 a 2. Esse é o intervalo para x. E para y? É de 1 a 6. Eu já sei que eu posso calcular uma integral dupla. Essa função aqui ela é contínua. Isso aqui é um retângulo, então posso usar o teorema de Fubini. Então, para fazer esse cálculo aqui, basta calcular uma integral inteirada da minha função 1, né? A função é 1. E aqui você pode escolher se você vai integrar primeiro em x e depois em y ou vice-versa. Eu posso integrar primeiro em y se eu quiser. Ó. Posso integrar primeiro em y, depois eu vou integrar em relação a x. Bom, se eu estou integrando primeiro em relação a y, então bem aqui eu vou colocar os intervalos do y, que é de 1 a 6. Está aqui, de 1 a 6. E aqui eu vou integrar em relação a x, então eu coloco bem aqui do x, que é de menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Como é que você calcula uma integral inteirada? A gente vai calcular primeiro a integral de dentro, depois a de fora. Então, olhando aqui para dentro, olha o que eu tenho. Eu tenho essa integral aqui, que é uma integral do cálculo 1. Gente, qual é a integral de 1? Integral em relação a y. Quanto é que vai dar isso? Vai dar y. Então, isso aqui vai ficar. Aí, essa outra integral, deixa como está. Vai ficar a integral de menos 2 a 2. Aqui eu só estou olhando para a integral de dentro. E a resposta dessa integral é y. Então, eu vou colocar aqui y. Já integrei. Agora, eu vou colocar o intervalo de 1 a 6. Tá? Então, isso aqui é integral. Só falta colocar os valores. E depois, eu vou integrar em relação a x. Agora, é só fazer essa conta, né? No lugar do y, você coloca 6. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos 2 a 2. No lugar do y, você coloca 6, menos, no lugar do y, você coloca 1. Isso aqui vai dar 5. 5 é uma constante. Você pode tirar da integral. Aliás, aquelas propriedades que você está acostumado de integral, por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais, a constante você pode tirar da integral, isso vale para cá também. As integrais duplas. Tá aqui, ó, o 5 pode sair da integral. Apesar de que isso aqui ainda é uma integral do cálculo 1 mesmo, né? Então, aqui vai ficar de menos 2 a 2 dx. Aqui a integral é x. Então, isso aqui é 5 vezes x, só que ainda vou colocar os valores aqui, ó, de menos 2 a 2. Então, isso aqui vai dar 5 vezes, no lugar do x eu coloco 2, menos, no lugar do x eu coloco menos 2. Ó, aqui vai dar mais, né? Então, aqui vai ficar 4 vezes 5, isso aqui vai dar 20. Então, terminou. Alguma dúvida no que foi feito aqui? Não, a gente vai continuar. Vamos fazer o item B agora. E vamos treinando essa parte aí de integral dupla. Vamos voltar para o slide só para eu ver o item B, como é que ele é. Integral dupla. Agora a minha função já não é mais 1. Ela é 3y² mais 2 menos x² dA. O meu retângulo é o intervalo de menos 1 a 1, isso em x, e y de menos 1 a 1 também. Então, vamos resolver essa questão. Bom,
Eu também vou usar o teorema de Fubini. Essa função aqui ela é contínua, é um polinômio. Aqui eu tenho um retângulo, então eu aplico o teorema de Fubini. Agora eu vou integrar primeiro em relação a x. Poderia fazer o inverso, não tem problema, mas eu vou escolher aqui integrar primeiro em relação a x. Então isso aqui vai ficar integral dupla desta função, que é a função 3y² mais 2 menos x². Vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. Se eu vou integrar em relação a x primeiro, qual é o intervalo de x? De menos 1 a 1. Então, eu coloco aqui de menos 1 a 1. Depois em y, que também é o mesmo intervalo. Então, eu coloco de menos 1 a 1. Gente, olha só. Toda vez que o intervalo da sua integral for de menos 1 a 1, na verdade, for de menos c até c, for de menos 2 a 2, menos 1000 a 1000, menos 10 a 10, ou seja, você tem um intervalo simétrico, existem propriedades que são muito úteis lá do cálculo 1. Não sei se você lembra disso, mas existem propriedades que são muito úteis. Ah, professor, não lembro. Tá, digamos que você... Ah, professor, não lembro dessas propriedades. Posso fazer normal, assim, do jeito mais básico, sem usar propriedade? Pode, não tem problema. Mas se você souber as propriedades, vai lhe ajudar muito. Então, vou fazer o seguinte aqui com vocês. A primeira integral, que é em relação a x, é de menos 1 a 1. Eu não vou usar propriedade nenhuma, mas depois eu vou usar. Tá? Então, aproveite para relembrar um pouquinho das propriedades. Mas isso tem a ver com a função ser par ou ser ímpar. Se a função é par ou ímpar, aí depende do intervalo. Pode ser, a integral pode ser 0 ou 2 vezes a integral. Enfim, a gente vai revisar. Mas tá. Professor, não lembro, não quero arriscar, é o dia da minha prova, só vou fazer como eu já sei que é. Tá, então faça. Então, como é que você faria uma questão dessa? Eu vou olhar primeiro para a integral aqui de dentro, é isso daqui. Então, eu vou integrar isso daqui em relação a x. Então, ó, se eu estou integrando em relação a x, então 3y², isso para mim é uma constante. É uma constante. Na verdade, tudo isso daqui é uma constante, né? 3y² mais 2, tudo isso aqui é uma constante. Qual é a integral da constante? É a constante vezes o x, né? Então, aqui vai ficar isso mesmo vezes x. Então, isso vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Aí, aqui, a integral é 3y² mais 2, tudo isso vezes x, porque isso aqui se comporta como uma constante. Se você, professor, eu poderia separar isso aqui em 3 integrais, essa integral, mas poderia também, não tem problema nenhum. Tá aqui, ó, ficou assim. Aí menos a integral de x² é quanto? X² sobre 3, né? Então, x³ sobre 3. Então, ó, eu já integrei, só que falta eu colocar nos intervalos de integração. Quem são os intervalos? É de menos 1 a 1. Aí depois que eu vou integrar em relação a y. Tá, então vamos lá. Eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar 1. Então aqui vai ficar integral de menos 1 a 1. Aí aqui, gente, eu vou fazer... eu vou colocar tudo 1 logo. Quando eu colocar no lugar do x o 1, vai ficar 1. Então aqui vai ficar 3y², 3y² mais 2. Menos... Aqui vai ficar 1/3. 1/3. Isso quando eu coloquei no lugar do x, 1. Agora eu vou colocar menos 1. Então aqui vai mudar o sinal. Então aqui, aliás, não, desculpa. Aqui eu coloquei o valor do 1. Agora eu vou colocar menos. E agora sim eu vou colocar menos 1. Porque eu tenho um jogo de sinal. Jogo de sinal por causa da fórmula da integral. Cuidado, né? Vocês percebem que quase que eu me confundo aqui. Mas, ó. Primeiro você coloca no lugar do x o 1, está aqui. Agora, menos, que é da fórmula da integral. Agora, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, vou até colocar aqui em parêntese. Menos. Aí, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3y² menos 2. Bom, e aqui, se eu colocar o menos 1, vai ficar menos 1/3, né? Aqui, se eu colocar o menos 1, vai ficar menos 1² é menos 1. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais 1/3. Está aqui. Depois ainda vou integrar em relação a y. Pronto. Ok. O que eu posso fazer aqui?
posso trocar o sinal de todo mundo, né? Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Então vai ficar 3y² mais 3y². Vou fazer aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual. Integral de menos 1 a 1. Aqui, 3y² mais 3y² vai ficar 6y². Aqui, ó, mais 2, menos com menos vai dar mais. 2 mais 2, 4. E aqui, menos 1/3, e aqui menos 1/3 também vai ficar menos 2/3. dx agora, não, dy. dy. Pronto, agora eu vou integrar isso daqui. Se eu quisesse, poderia logo subtrair aqui também, mas não tem problema, vou deixar assim por enquanto. Agora, gente, eu vou fazer essa integral aqui em relação a y, só que agora eu vou aplicar a propriedade. Porque ó, aqui eu fui querer não aplicar a propriedade, aí quando chegou aqui no sinal, quase que eu me enrolo aqui. Quase que eu erro por causa de um sinal. Aí você tem que tomar cuidado. Agora aqui, olha o que eu vou fazer. Eu pergunto para vocês, essa função aqui, ela é par ou ímpar ou nenhum dos dois? Essa função aqui, ela é par. Como é que você sabe? Coloca no lugar do, no caso aqui, o y, coloca menos y. Vai mudar a tua função? Quando tu coloca menos y? Não, vai ficar a mesma função. Então, isso aqui me diz que essa função é uma função par. Se na hora que você coloca menos y, a tua função é a mesma, só que trocando todo mundo de sinal, então é porque ela é uma função ímpar. Toda vez que você tem uma função ímpar em um intervalo simétrico, a integral dá quanto? Dá 0. Tá? Revisa essa parte lá do cálculo 1, dá 0. Se a sua função é ímpar, o intervalo é simétrico, vai dar 0 a integral. E se for par, que é o caso aqui, então vai ficar igual a 2 vezes a integral de 0 a 1. Ah, professor, mas não ajudou muito, né? Porque ainda vou ter uma integral. Não, mas ajuda. O fato de ter 0 aqui ajuda muito. Aí, então vai ficar assim, 2 vezes a integral de 0 a 1, do que já está aqui. Então vamos lá. 6y². Aqui, bora fazer logo, né? Quanto é 4 menos 2/3? Gente, tirando o MMC aqui dá 3. Então, 4 é a mesma coisa que 12 sobre 3. 12 sobre 3 menos 2 sobre 3 vai dar mais 10 sobre 3, 10/3. E agora sim eu vou integrar isso daqui. Então, isso aqui vai ser 2 vezes. Aí, quando eu integrar, aqui ó, a integral vai ficar y² sobre 3. Simplificando, vai ficar 2y³. 2y³, né? Pode ver, se derivar isso daqui, vai voltar para cá. Mas a integral de 10/3 é 10/3 y. Está aqui. Agora, você tem que aplicar no intervalo de 0 a 1. Olha como ficou muito mais fácil. Quando eu colocar 1, vai ficar 2 mais 10/3. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, só serve aqui 1 para mim. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 mais 10/3. Tá, agora, fazendo essa conta, ó, isso aqui é 6 sobre 3, ficar 16 sobre 3. 16 sobre 3 vezes 2, ficar 32/3. E agora sim, acabei a questão. Então, esse é o resultado dessa integral. Você está percebendo que toda vez que a gente calcula uma integral dupla, está dando uma constante no final, né? Porque os intervalos eles são definidos, né? De A até B, de C até D, então é natural que isso aqui, no final, vai me dar uma integral dupla. Lembrando que se a sua função, nesse intervalo, for uma função não decrescente, né, for maior ou igual que 0, então isso daqui ainda seria o volume lá do seu sólido, que está abaixo do gráfico da sua função. Vamos para a última questão, na item C, dessa parte aí. Ó, antes da gente fazer esse item C, gente, eu vou escrever ele aqui, mas vou fazer uma observação. Deixa eu escrever logo ele aqui. Item C, integral dupla, x vezes secante ao quadrado de y o meu retângulo ele vai ser isso daqui, xy
pertencente ao R2. O meu x está entre 0 e 2. O meu y está entre 0 e π sobre 4. Tá, antes da gente resolver essa questão, só queria fazer uma observação aqui, que é uma observação importantíssima, tá? Então, vou até escrever aqui que é importante. Então, ó, importante. Ó, imagina que você tem uma função que ela é assim, ó. Uma função f que ela é assim. Ela é g de x vezes h de y. Ou seja, a minha função f, você pode olhar para ela como se fosse uma função que só depende de x multiplicada por uma função que só depende de y. Como assim? Olha, pensa numa função assim, por exemplo. X quadrado, y ao cubo. Eu não posso dizer que essa função é essa função vezes essa, sendo que essa só depende de x, só depende de y. Então, se encaixa ali no que eu estou falando. Outro exemplo. E elevado a x, y ao quadrado. Tá aqui, ó, uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Ah, professor, mas se for assim, toda a função não vai ser daquele jeito? Não. Olha, por exemplo, x quadrado mais seno de y. Isso é igual daquele jeito ali? Não. Porque aqui eu tenho uma soma, não tem uma multiplicação. Então, nem toda a função você consegue colocar naquela forma ali. Mas digamos que você tem naquela forma. Ou seja, não é isso. Seria algo assim ou algo assim. Imagina que você vai integrar essa função. Na hora que você for integrar essa função, olha só o que vai acontecer. Você vai calcular a integral dupla. Então, eu vou calcular pelo teorema de Fubini a minha função f. Vamos dizer que eu começo com x, depois com y. Só que a minha função f são essas funções aqui. Então, isso aqui vai ficar integral de c até d, integral de a até b, da minha função g de x, h de y, dx dy. Gente, se eu vou integrar primeiro em relação a x, então vocês concordam comigo que essa função aqui vai se comportar como uma constante? Vai, né? Então, eu posso tirar a constante da minha integral. Não da integral toda, tá? Porque ela não é uma constante mesmo. Mas, pelo menos, da primeira integral, eu posso tirar. E vai ficar assim. Vai ficar integral de c até d. A função aqui, h de y. Aí, integral de a até b. G de x dx. Né? Tava aqui. E aí, depois, ainda vou ter que integrar isso aqui em relação a y. Pronto, só tirei o h daqui, ficou assim. Só que esse parêntese azul aqui que eu coloquei é essa integral. Essa integral é a integral de uma função que só depende de x em relação a x. É óbvio que isso aqui vai me dar uma constante. Isso aqui é uma constante. Se isso aqui é uma constante, depois que eu já calcular a integral, então eu posso tirar essa constante da integral. Né? Ó, se todo esse parêntese aqui é uma constante, então eu posso tirar essa constante dessa integral aqui do y, deixar ela aqui para fora. Não posso fazer isso? Posso. Então, vai ficar igual. Integral de a até b, g de x, dx, integral de c a d, hy, dy. Então, olha que interessante. Se você tiver diante de um caso que a sua função é o produto de duas funções, uma que só depende de x, outra que só depende de y, então você pode calcular a integral dupla como se fosse duas integrais do cálculo 1, simultaneamente. Você calcula logo em relação a x, calcula logo em relação a y. A gente vai aplicar essa propriedade agora. Claro que você não é obrigado a usar isso daqui, mas isso aqui também nos ajuda bastante a encurtar caminho. Ó, porque eu vou fazer isso agora aqui. Ó, nota que nessa questão, você tem uma função que só depende de x e uma função que só depende de y. Então, na hora que eu for integrar essa função, o x está de 0 a 2. O y está de 0 a π sobre 4. Essa função é x secante ao quadrado de y, dx dy. Como essa função é daquele jeito que eu falei para vocês, eu vou separar isso aqui em duas integrais. Vai ficar assim, ó. A integral só do x, integral de 0 a 2, x dx,
vezes a integral só do y. 0 a π sobre 4, secante ao quadrado de y dy. Agora eu consigo resolver essa integral e essa simultaneamente. Ó, vamos lá, resolver a integral do x é x² sobre 2. Isso de 0 a 2. Aqui, integral da secante ao quadrado é tangente, que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Isso de 0 a π sobre 4. Bom, quando eu colocar no lugar do x o 0, vai zerar, então nem me interessa. Então só me interessa o 2. Quando eu colocar aqui 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, dividido para 2 é 2. E aqui, gente, a tangente de π sobre 4 é 1, que é 45 graus. E a tangente de 0 é 0. Então, tudo isso daqui, ó, dá 1. Então, na verdade, nossa resposta aqui é 2 vezes 1, que é 2. Acabou. Então, perceba que ficou muito mais fácil você usar aquela propriedade. Mas também você pode fazer do jeito tradicional também, sem problema nenhum. Bom, então, eu queria deixar para casa esse exercício bem aqui, ó. Na verdade, não é difícil, né? Olha, calcule o volume do sólido que se encontra abaixo desse gráfico, do gráfico dessa função aqui, e acima do retângulo. Então, nesse caso, gente, o que ele está pedindo de você é uma integral dupla. Só que ele não está falando, calcula integral dupla. Não, você que teria que interpretar, se ele quer o volume do sólido que está abaixo do gráfico, essa função aqui, nesses intervalos, a função nunca é negativa, nesses intervalos, ó. Porque só o numerador que poderia ser negativo, né? Porque aqui é x², mas para esse intervalo de 0 a 1, esse y³ não é negativo. Então, se a minha função é não negativa para esse retângulo, então o que ele quer nada mais é do que a integral dupla dessa função. Só isso. Tá? Então, na verdade, já disse para vocês a parte mais difícil, que era a interpretação. O resto é só o que a gente estava fazendo aqui, que era calcular a integral dupla dessa função neste retângulo aqui. Gente, e para encerrar a aula, eu só queria comentar com vocês, claro que a gente vai aplicar só na segunda-feira, mas eu queria só comentar com vocês mais uma aplicação de integral, que é a aplicação do valor médio. O que é valor médio? Ó, o valor médio de uma função nada mais é do que a integral dupla dela dividido pela área do retângulo. Porque assim, toda vez que você vai calcular uma integral dupla, a gente calcula a integral dupla sobre um retângulo. Esse retângulo não tem uma área? Tem. Então, o meu valor médio nada mais é do que a integral dupla dividida pela área do retângulo. Isso é valor médio. Tá, mas e daí, professor? O que tem a ver esse valor médio? Bom, esse valor médio, perceba que ele é uma constante, né? Porque ó, a integral dupla ela é uma constante quando você termina de calcular ela. E a área do retângulo também é uma constante. Então, o seu valor médio, ele é uma constante. Na verdade, você pode olhar esse valor médio como se fosse uma altura média. Mas altura média do quê? Vamos lá. Imagina que essa função aqui, ela é não negativa. Então, você sabe que, nesse caso, se a sua função é não negativa, essa integral dupla representa o volume daquele sólido. E, usando essa mesma equação aqui, ó, só que agora essa área aparece no primeiro membro, ela fica assim. Ó. Então, olha que essa equação me diz que o volume daquele sólido é equivalente a você pegar a área do retângulo, que seria a área da base, e multiplicar com o valor médio que você encontrou. Então, é como se você, para achar o volume daquele sólido, se você tem o valor médio, basta você pegar a área do retângulo e multiplicar pelo valor médio. Isso já vai te dar o volume do sólido. Para você entender melhor, você poderia imaginar essa situação aqui. Ó. Imagina que você tem uma caixa de areia. A areia está ali, está toda desnivelada a areia. Só que você pega a caixa e balança a caixa até a areia ficar nivelada. Quando isso acontecer, ó, a areia ela vai ficar conforme esse paralelepípedo aqui azul que eu estou colocando. A areia vai ficar nivelada. O volume de areia mudou? Não, a areia ainda é a mesma. A quantidade de areia é a mesma, não mudou o volume. Só mudou o formato da areia, mas o volume é o mesmo. Mas perceba que quando você está nivelando, você encontra um paralelepípedo, e esse paralelepípedo tem uma altura. Essa altura, que é onde a sua caixa chegou, é o seu valor médio da função.
Então você pode entender que o valor médio é justamente aquela altura que quando você balança a caixa de areia, fica ali naquela altura correspondente, para formar o seu paralelepípedo, e aí o volume continua sendo o mesmo. Tudo bem? Então tá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. A gente vai começar a aula que vem resolvendo um exercício dessa parte aqui. E depois a gente vai continuar falando sobre integrais, só que agora em regiões mais gerais. Então é isso, gente. Boa prova para vocês. A gente vai se ver na segunda-feira. Até mais.